Hoje iniciamos mais um Bate-Claquete, um episódio muito especial, muito especial, porque nós temos uma convidada especial que na década de 80 começou uma agência que fez muito sucesso com os trabalhos premiados, com os clientes que ela atendeu, foram diversos no segmento privado, no segmento público, que é a Wanda Torres. Por favor. Começar na década de 80 e começar já nominando assim Dona Wanda ainda fica mais antigo. Mas eu já vou me corrigir, tá? Eu vou fazer a sua apresentação formal, que é muita coisa. Então vamos lá. Wanda Maria da Silva Torres, ou como é conhecida, Wanda Torres. O pai era comerciante e a mãe era professora no interior do Maranhão, na cidade de São Domingos, próximo a Colinas. Ao mudar-se para São Luís, passou a estudar em um internato no Colégio Santa Teresa, com apenas 6 anos de idade. Se eu estiver errando alguma coisa, pode me corrigir. Tá correto. Longe da família, iniciou a sua vida na capital maranhense. Morou um tempo com a avó materna, na rua Rio Branco. Aos 15 anos, teve a responsabilidade de cuidar do irmão e de uma casa em São Luís. 2 irmãos, né? Eram vários? Eu pensava que era só um. Não, aqui. Além de mim tinha mais 4. E você era responsável pelos 4? Pelos 4. Nossa. E foi administrando sozinha a casa, pois os pais continuavam morando no interior. Sem a influência da família, fez vestibular para filosofia, curso ao qual formou-se, aproximando-se das áreas de humanas. Começou a trabalhar nas férias, no comércio dos pais no interior, onde teve seu primeiro contato de como funcionava a empresa. Em São Luís, teve seu primeiro contato com a comunicação de massa quando trabalhou na TVE, uma emissora de televisão. Na TV Ribamar, afiliada à TV Bandeirantes do empresário e deputado Raimundo Vieira da Silva, trabalhou na diretoria de produção e programação, convidada pelo então Ribamar Gomes, que viria a ser o seu sócio. Ambos queriam melhorar a produção comercial local e decidiram abrir uma empresa, então procuraram um advogado para isso e conheceram José Carlos Souza e Silva, advogado, que orientou na abertura da empresa e, por coincidência, achou a ideia interessante e propôs uma sociedade, tornando-se o terceiro sócio, formando assim a agência VCR. Sendo respeitada por todos os parceiros e concorrentes de mercado, foi eleita presidente do Sindicato das Agências de Propaganda Maranhense e, em seguida, presidente regional da ABAP no Maranhão. Toda a carteira de clientes até então era voltada para o mercado privado, mas logo depois participou ativamente em campanhas eleitorais para diversos candidatos políticos. Concorreu em algumas licitações e passou a atender também contas públicas. Está correto? Correto, né? Essa coisa da credibilidade, da respeitabilidade dos concorrentes não foi assim tão fácil. Vamos saber de tudo hoje. Pois é, então... Wanda, seja bem-vinda. Wanda, seja bem-vinda ao podcast da Centopeia Filmes. Inicialmente eu quero parabenizar vocês pela iniciativa, porque a nossa memória, né, ela é muito curta, muito rapidamente você perde muita coisa. Sim. Então, com um podcast desse, eu acredito que você vai registrar muita coisa da publicidade do Maranhão, da história da propaganda, né, e que futuramente, né, o pessoal da publicidade, alunos e tal, que tem interesse, vão ter onde buscar, né? Vai ser um banco de dados, né, disponibilizado para essa gente aí. Então, parabéns. Obrigado, é uma bela iniciativa. E estou aqui para contribuir no que for possível, né? Contar a minha história nesse segmento, né? De publicidade. Então, a gente está com essa proposta de contar um pouco essa publicidade maranhense, porque hoje, com todas as mudanças tecnológicas que a gente está passando, e com o celular na mão, né, todo mundo acha que pode ter uma ideia. Antigamente era uma ideia e uma câmera, né? Hoje é uma ideia e um celular na mão. E com isso você conseguir fazer um trabalho mais profissional voltado para uma empresa, para um órgão público, ou então até uma pessoa, né? Que a gente também cuida de imagem de pessoas, enfim. Mas a questão é que para toda essa transformação que a gente está enfrentando hoje, está passando, existiu um passado. Claro.
E a gente está tentando contar essa história, né, desse passado, de como funcionava a publicidade aqui no Maranhão, mais especificamente. E a gente vai avançando com outros personagens até os dias de hoje. E mostrando essa mudança de tecnologia, o que afetou, as dificuldades de encontrar profissionais no mercado. Enfim, vou deixar você contar essa história, tá? Eu vou nortear essa conversa com algumas perguntas que eu fiz, porém... O papo é livre, é solto, a gente pode ir conversando, pode ir contando mais curiosidades dos bastidores, pra gente ficar realmente bem à vontade. Tá bom? Tá bom. Quando você veio para São Luís, você estudou em internato, no Santa Teresa, mas logo depois passou a estudar no Liceu Maranhense, é isso? Na verdade, assim, eu estudei no Santa Teresa, fui interna, e depois... Eu e minha irmã e meus irmãos começamos a reclamar muito, porque os meninos eram no Marista, as meninas no Santa Teresa. Tudo separado. E assim, a vida de internato não era fácil, né? A gente que vinha de uma vida no interior do estado, portas abertas, tudo muito tranquilo, tudo muita liberdade. Era um choque grande. Então, meu pai resolveu comprar uma casa aqui em São Luís e Sim. colocar os filhos. E, a princípio, minha avó, né, minha avó materna, ficou conosco. E depois a minha avó foi ficando cansada, os outros filhos dela começaram a reclamar, porque nós já estávamos adolescentes. Adolescente não dá trabalho. Imagina. E aí meu pai resolveu, né, falar assim, não, agora é com você. Eu não era mais velha, eu tinha um irmão mais velho, mas meu irmão estava mais peralta ainda na adolescência, e aí ele passou a chave da casa para mim, né? Foi quando eu adentrei pela primeira vez no banco, né? Porque ele me levou, porque o interior era difícil, né? Ele não podia chegar e deixar aqui um baú de dinheiro para a gente fazer as despesas, né? Tinha que abrir uma conta para poder ir fazendo as despesas. E com 15 anos ele foi lá e abonou a minha conta bancária, né? Que era uma conta que ele ia botando dinheiro para poder fazer as despesas. E a única mulher entre 4 irmãos? Não, mais uma. Tinha mais uma mulher. Mais uma mulher. O mais velho, depois eu, depois ela e depois mais outro, tá entendendo? Então, entendi. Ou seja, e era uma época assim, de uma sociedade mais conservadora. Mais machista. Machista. Agora, eu sempre digo uma coisa, tá entendendo? Eu tive a felicidade de nascer numa família em que meu pai não tinha esse perfil machista, né? E a minha mãe era muito avançada para a época. Isso com certeza ajudou muito vocês no desenvolvimento, né? Porque tão novos e pais ainda morando no interior e eles terem esse desprendimento de, claro, querendo que os filhos evoluam, né? Com relação à educação, deixaram vocês virem morar aqui. Na verdade, acontecia com muitas famílias, tá entendendo, Betinho? Não era uma coisa assim, sabe, específica da minha família. Os pais queriam que os filhos avançassem, né, intelectualmente, tivessem uma educação melhor e botava para estudar mesmo. A maioria, eu tive muitos contemporâneos assim que vinham do interior e ficavam. E, na verdade, assim, a gente vinha, as estradas eram ruins, não tinha telefone, né? O telefone era uma coisa, né, nem inimaginável, tá entendendo? Então era telegrama, né, para dar notícia e tal. E no inverno rigoroso, às vezes a gente passava 3 meses sem ver pai e mãe. Eu imagino, assim, sendo mãe hoje, sendo avó, o quanto eles não sofreram com essa separação. Tá entendendo? Não deve ter sido assim, fácil para eles fazer isso. Mas era uma opção que eles tinham. Colocar os filhos para estudar, porque eles queriam o melhor para os filhos. Então... e eles tinham... Obviamente, na época, uma certa condição. Teu pai era comerciante, não era isso? Era. Ele trabalhava com o que, assim, no mercado? Na verdade, ele tinha usina de beneficiamento de arroz e de algodão. Sim. E tinha o que hoje nós chamamos de delicatessen, porque era aquele armazém que tinha de tudo. Sim. Que ia do açúcar, da gasolina, do querosene, do arroz. Eram as grandes mercearias, né? Eram as grandes mercearias, né? Hoje uma delicatessen não reúne tudo isso. Sim, sim. Então tinha tudo isso. E a gente, quando ia para passar férias,
não era uma coisa obrigada, mas a gente tinha muito lazer de brincar, essas brincadeiras comuns de interior do estado, mas a gente ajudava, assim. Aí eu aprendi muito cedo a pesar algodão, pesar arroz, aquelas balanças enormes, tá entendendo? E também ir para a loja, medir pano, fazer conta, receber dinheiro, essas coisas. Então já foi aprendendo ali que o caminho para ganhar dinheiro era trabalhando. Trabalhando. Né? Isso meu pai deixava muito claro para a gente, que não tinha nada fácil, tinha que trabalhar. E nessa época, logo depois você foi estudar no liceu. O liceu, assim, como eu não sou daqui de São Luís, eu sou de Imperatriz, e mesmo chegando aqui em 2002, eu sempre ouvi muitas histórias que o liceu ele foi um local não só de transformação, né, assim, dos alunos da época, mas foi um período que estudar no liceu era uma coisa que todo pai queria. Porque o liceu realmente era muitos bons professores, exigentes, tá entendendo? Era uma escola de qualidade, tá entendendo? Sim. Mas antes de ir para o liceu, eu ainda fui para o Rio. Passei 1 ano estudando no Rio, no colégio interno, aí mesmo que foi pior, porque eu não me adaptei. Na minha pesquisa eu não encontrei o Rio aqui, mas eu vou saber. Quer dizer que ainda demorou 1 ano no Rio antes de entrar no liceu? Fiz o primeiro ano clássico porque quando eu saí eu queria fazer clássico, né? Quando terminei, antigamente era ginásio, né? Hoje é fundamental. Aí eu queria fazer clássico e aí, porque o liceu, só tinha um liceu e tal. Aí eu fui para o Rio estudar, tinha outras primas de outros estados estudando por lá, interna e tal, eu fui. Mas aí passei 1 ano, quando voltei eu falei para meu pai, meu pai, eu não quero voltar, não quero ser interna, não quero mais aquela... E aí eu fui para o liceu. Entendi. Aí, na verdade, assim, com uma educação muito rígida, né, de colégio de freira e tal, foi um choque, né, porque era um colégio misto e tal. Hoje eu tenho, né, grandes pessoas que estão aí na política, no poder judiciário e tudo, que foram contemporâneos meus no liceu. Então, o restante da pergunta é exatamente essa. Na época do liceu, e eu já conheci várias pessoas que passaram por lá, que estão até hoje em São Luís, em vários cargos importantes dentro da política, do judiciário, tudo. Dessa época ficaram muitas amizades até os dias de hoje? Ficaram. Amizades bem sólidas, tá entendendo? Assim, eu sempre digo assim, que do Santa Teresa ficaram amizades muito sólidas, tá entendendo? Eu tenho amizades até hoje, né? Quando a gente estava lá desde 6 anos, 7 anos, ainda hoje eu saio com pessoas dessa época. Tá entendendo? Mesmo? Tem muita gente, sabe? A gente, assim, de vez em quando se encontra, né? Sim. E outro dia até nós estudamos junto no Santa Teresa, e na época, né, tinha uma coisa da gente, no final do ano, tinha uns caderninhos, né, que cada uma escrevia. Por exemplo, eu tinha o meu caderno e as minhas amigas, coleguinhas, escreviam lá. Wanda, que gostei muito de estudar com você, não sei o que tem. Ela me mandou a foto, né, do que eu escrevi no caderno dela, com aquela letrinha de criança e tal. Quer dizer, essas coisas, né, que foram amizades sólidas. E no liceu já adolescente, né, a gente já estava... Era 2º grau, né? Sim. E já partindo para a parte mais profissional, como foi essa experiência de trabalhar em uma emissora, né, que era a televisão a educativa? Na época o governo era de Sarney. Sim. E tinha como secretário de educação o Dr. Cabral. Ele foi ao Japão e viu uma experiência lá de ensino por televisão e veio e convenceu, né, o governador na época de fazer um sistema desse. Esse já era o Telecurso 2000? Não era o telecurso, era alguma coisa nessa linha, anterior, tá entendendo? Você tinha as aulas e tinha os monitores na sala de aula. E eu digo sempre que a televisão educativa ela foi o meu grande mestrado, o meu grande doutorado, tá entendendo? Porque nós estudávamos muito. Não só participávamos de cursos, né, que a gente tinha oportunidade de fazer cursos e tal, como depois do trabalho, né, assim, a gente terminava 6 horas e tal, nós nos reuníamos para estudar grandes autores. Era uma época, né, que a biblioteca que era o Google, né? Era o Google, e assim, e a nossa disponibilidade para estudar, para discutir, né? Sim. Então a gente discutia muita coisa de comunicação de massa, porque afinal de contas nós estávamos fazendo educação com comunicação de massa. Sim. Tá? E também a gente não tinha aquela neura, né, de bater ponto, né, de hora extra, não sei o que tem. Era uma coisa que a gente queria, tá entendendo? Então a gente foi... Então eu sempre digo que a TVE foi para mim foi muito importante nessa parte de minha formação mesmo de profissional.
Foi quando você teve o primeiro contato assim, com a comunicação, né? E aí você foi para filosofia. Não, eu já tinha me formado quando eu fui para a TVE. Ah, foi anterior. Foi anterior. Eu me formei em filosofia, né? E aí, quando eu terminei o curso de filosofia, eu já estava naquela assim, quando você se forma, você diz, e agora, o que é que eu vou fazer, né? Tá o canudo na mão, e aí, o que é que eu vou fazer, né? Aí foi quando saiu o edital do concurso da televisão educativa. Ah, entendi. Aí eu fiz o concurso e comecei a trabalhar e me encantei pela área, né? Quer dizer, me encantei por essas coisas todas, pelo grupo de estudo que a gente formou lá dentro, Sim. Pelo propósito da televisão educativa, porque veja bem, o Estado não tinha como absorver todo o alunado em escolas tradicionais. Então foi a forma que o governo achou de ampliar o seu leque de matrículas. Sim. Agora eu te digo mesmo, com a pandemia, eu fiz uma reflexão com algumas amigas minhas da época. Eu até falo nisso em algum dos meus podcasts que eu fiz, em algum dos episódios. Sim. Que se os governos não tivessem essa coisa de não ter política, de cada governador ter sua política, né? Quando teve a pandemia, o Maranhão estaria altamente estruturado para dar aula por televisão, para as crianças, inclusive, assistirem em casa, porque começou que tinha que ter as unidades escolares para poder os alunos irem assistir, porque nem todo mundo tinha televisão. Mas se fosse, veja bem, melhorando o sistema, ampliando e tudo, quer dizer, nós não tínhamos tido. Até porque a gente está falando que esse projeto ele começou na década de 80, né? Olha o tempo que se passou e a gente ainda tem dificuldade de estrutura. E perdeu, né, muito. Hoje em dia está todo mundo correndo para isso, né, para aula online. Quer dizer, se tivesse aprimorado o sistema... Verdade. Né? Não é verdade? Não, até hoje é um desafio. Na verdade, essa questão do EAD, ele assim, essa dificuldade ela foi jogada mesmo na pandemia, porque eram professores que não se adaptavam ao formato, eram alunos que não tinham ou as condições estruturais, né, como um celular, um iPad, então a própria internet em casa para poder ter acesso à aula. Não tinha internet, né? Mesmo que tivesse o computador, não tinha internet. E eu tenho... Na pandemia, e como eu fiquei muito em casa, eu comecei a fazer cursos, né? Assim, cursos pequenos e tal. E aí eu fui observando como, sabe, as pessoas estavam despreparadas para dar um curso online. Sim. Né? Verdade. É porque hoje é o famoso infoproduto, né? Todo mundo grava com celular um curso sem muita estrutura assim, didática. Lógico, eu não vou te dizer que no começo lá das aulas produzidas, elas eram aulas assim, né, bem produzidas e tal, até por causa dos recursos que a gente não tinha. Mas, se tivesse ido num crescente, né, tivesse investido naquilo, nós tínhamos um grande centro de produção de aula. É verdade. Né? É verdade. E formou muitos profissionais lá dentro, que depois foram para o mercado. Sim. Tá entendendo? E eu tive a felicidade de passar por quase todos os setores da televisão educativa. Porque quando eu fiz concurso, eu fui direto para a sala de aula ser orientadora. Quer dizer, o que era o orientador? A televisão dava aula e depois você fazia a dinamização com os alunos. Ia estudar junto com os alunos. Porque você não era expert em todas as disciplinas. Então, você estudava junto com eles. Depois, eu fui para uma coordenação de produção de material gráfico, que era o material de apoio dos alunos. Depois eu fui para assessoria, né? Que aí você já era no sistema macro. Assim, observando, você falando agora sobre as áreas que você atuou, são praticamente áreas correlatas a uma agência de publicidade. Exatamente, né? E aí depois eu fui para a diretoria de produção. E quando eu fui para a diretoria de produção, já estava nascendo de uma célulazinha do jornalismo. Quer dizer, além das aulas, começou... Aí, quer dizer, a gente chamava na época departamento cultural. Tinha o jornalismo e tinha programas culturais. Sim. Entende? E aí comecei a conhecer o pessoal da área de cultura, né? O pessoal de Bumba Meu Boi, o pessoal das escolas de samba, os artistas plásticos. Então, isso é um conhecimento que não tem dinheiro que pague. Eu estou descobrindo agora de onde vem a paixão pela cultura maranhense. Foi lá atrás, né? Começou lá, a germinar. Então, assim, o curso de filosofia ele ajudou muito no meio da comunicação, né?
Porque assim, a filosofia, ela te ajuda a pensar, é o tempo Sim. todo, né? Quer dizer, você vê hoje, qualquer filósofo que você pegue um livro e vai ver assim, ele está sempre questionando, né? Sim. Então, isso te dá uma base muito legal para você questionar, ter curiosidade. Isso é importante, não só na publicidade, mas em qualquer profissão, né? Sim. Por isso que eu gosto de ouvir histórias, porque eu sei o seu gosto pela cultura maranhense, assim, e a VCR, ela passou por vários momentos, né, incentivando essa cultura maranhense através do trabalho que fazia. Mas, enfim, eu estou começando a entender a história agora. Vamos lá. A VCR ela foi criada na década de 80. Como o mercado não tinha mão de obra especializada, boa parte veio de fora para se misturar à mão de obra local. Como você encontrava esses talentos e como convencia esse pessoal a vir morar no Maranhão nessa época? Primeiro assim, né? A gente fazia uma pesquisa nos estados próximos. Fortaleza já tinha um centro de publicidade, de produção mais avançado, e Belém também. Sim. Tá? Então a gente começou a garimpar profissionais de lá, né? Então a gente trouxe do Ceará, trouxe do Pará. Os estados mais próximos. Dos estados mais próximos, tá entendendo? Agora, lógico que isso tinha um custo alto para a gente, porque não só nós tínhamos que ter um salário, né, compatível para ele se encantar e sair da terra dele, porque eles estavam lá bem, né, sim, trabalhando. Deixar tudo, né? Sair do pé da família. E aí também a gente tinha que dar esse suporte para eles aqui. Tanto que por muito tempo, né, eu sei, né, não falava diretamente, né, que a VCR tinha inflacionado o mercado. Mas inflacionado porque era o jeito, não tinha jeito, tá entendendo? Porque tinha que trazer talentos para cá, Tinha né? que trazer talentos. E o maior capital de uma agência de publicidade é o recurso humano. Sim. Né? Numa produtora também. Né? É a cabeça pensante. É a cabeça pensante, tá entendendo? E pensar é caro, tá entendendo? Eu sempre dizia para meus clientes, olha, vocês acham, às vezes eles diziam assim, não, a mídia é tão grande, por que você tem que cobrar a criação? Porque ali é que está a cabeça pensante, tá entendendo? É um desrespeito. O conteúdo ele saiu dali. Ele saiu inclusive. dali, tá entendendo? Então Mas até hoje é assim, viu? Não vou mentir, não. E assim, quando você misturou essas equipes de fora com as equipes locais, é claro que já com a intenção de também favorecer as locais de ter um aprendizado com esse pessoal de fora. Mas como foi administrar, né? Como foi esse recurso humano, local e de fora, trabalhando dentro lá da VCR, fazer esse time ele se tornar comprometido, né? Em fazer a diferença no mercado? Assim, a gente tem que conversar muito com todos, né? Sim. Isso aí faz parte, né? E de também valorizar a prata da casa como a gente estava valorizando. Então, a gente, assim, lógico que a gente não tinha despesa de hospedagem, disso e daquilo, como quem estava aqui. Mas a gente, nas mesmas funções, a gente tinha salários iguais. Sim. Tá? Isso aí é importante, porque senão... Que seria o primeiro atrito que você ia ter entre as equipes. O primeiro atrito que a gente ia ter entre as equipes. Então, a gente teve que ter esse cuidado. E assim, a gente começou com equipes pequenas, né? Sim. Tinha um diretor de criação que a gente trazia, e tinha um redator daqui, um diretor de arte. Eu conheci o pessoal da televisão educativa, e o Ribamar conhecia também outras pessoas da área mais de varejo e tal, e a gente foi mesclando. Entendi. E aí o Ribamar era mais de produção, né? Ele tinha ainda tem, né? Quer dizer, uma veia muito criativa, e eu era mais na área de planejamento. Entendi. No caso, o atendimento, ele que fazia o atendimento da gente? Nós dois. Ah, vocês dois. A gente fazia, não dava para ter o atendimento assim, até porque também a gente não tinha profissional. Até hoje é muito difícil, né, você ter. Sim. Eu acho que na agência, a questão do atendimento ainda é... Porque o atendimento, ele é um executivo de conta. Uhum. E se ele não for uma pessoa que tem uma boa formação, ele não vai convencer o cliente, né? Então, Ou seja, ele é o captador. Ele é o captador. E então, o defensor da ideia. E o defensor. Então, por exemplo, ele chega e tem que passar para os criativos aquilo que o cliente está querendo, né? Sim. Então, ele quando vai, ele tem que ser uma esponja junto com o cliente. Ele tem que, tirar o máximo do cliente. O que é que o cliente quer, né?
E quando ele leva para o criativo, ele diz... Aí os criativos dizem, mas aí a gente tem que encantar o cliente, a gente tem que, né, superar. Sim. Então, fica essa coisa. Aí, muitas vezes, o atendimento, ele não gosta muito do que a turma de criação criou. Né? Ele fica achando, não, mas não é isso que o cliente quer. E ele tem que defender, né? Porque aí já tem que defender, né? Hoje o contato ele acaba sendo mais direto. Assim, eu falo do ponto de vista da produtora, a gente não tem mais esse intermediário, assim. O atendimento da agência vir aqui e tal. A gente geralmente já conversa direto com o criativo, com o diretor de arte, com o diretor de criação. É um contato mais direto, assim, hoje em dia. Eu, na verdade, tive a sorte de ter bons executivos de conta, assim, né? Que entendia, né? Que entendia, tá entendendo? E que conversava. Muitas vezes tinha problema, mas eles conversavam bem, assim, com a criação. Vocês estavam montando uma empresa da qual não tinha ainda aqui no Maranhão uma boa empresa de publicidade, uma agência de publicidade. Quer dizer, já tinham outros parceiros, já tinha pessoal do mercado, mas vocês queriam fazer a diferença, né? E para fazer a diferença, você tinha que se espelhar em alguém, você tinha que procurar no mercado quem fosse essa referência. Na época, quais foram as referências profissionais que você tinha na publicidade? Na verdade, assim, nós tínhamos os livros que chegavam até aqui de publicidade, né? Que agora, inclusive, quando eu desfiz a agência, né, eu chamei alguns que trabalhavam comigo, tá aqui, o que vocês quiserem levar, leva. E alguns profissionais da época, alguns publicitários que eram referência, tá entendendo? Que a gente procurava. Mas até isso era muito difícil, porque se eles não publicavam livro, a dificuldade de ter encontro com eles era muito difícil, né? Gente, eu tô ouvindo você falar, hoje é muito fácil. Tudo é fácil. Hoje você quer pegar uma ficha técnica de uma campanha inteira, você vai aqui no Google, você encontra. Você quer pegar o filme e pegar todos aqueles filmes que esse mesmo diretor fez, você consegue. O Austin Oliveto fez não sei se você já viu o podcast que ele fez, né? Já vi. Então ele conta, porque ele também é daquela época, tá entendendo? Sim. Ele conta também das dificuldades, né? De como tá. Você falando do celular, outro dia eu fiz uma reflexão assim, né? Todo mundo hoje pega o celular, faz a foto, faz o vídeo, bota lá. Quando nós fizemos começamos a pensar na estrutura da VCR, não tinha um profissional, nem da área administrativa, nem na área de planejamento, nem na área de criativo, que tivesse um computador. O diretor de arte, ele desenhava, ele e tal. E nós tivemos, que é uma coisa que, de uma certa forma, tem um olhar diferente e te encanta, que nós tivemos que fazer um laboratório para revelar foto. Então, é uma coisa que encanta, né? Hoje você tem o celular, você já é instantâneo. Mas você vê, né? Passa aquele produto, aí sai a primeira imagem, aí depois vai ficando mais firme. É uma coisa assim, bem, né? Assim, bem romântica. O segundo episódio da gente foi com o Meirelles. E o Meirelles estava contando isso aqui no podcast, da dificuldade da época, que era você saber se a foto estava boa. Pois porque tinha que revelar, a famosa revelação, né? Então, eu fui num evento, eu não lembro bem se foi em São Paulo, se foi no Rio, aí eu fui numa agência, eu não lembro também qual foi a agência, e aí eu vi que eles tinham um laboratório, eu falei, vou atrás desse negócio, vou levar. Então, era muito interessante, e eu ficava ali, né? Porque assim, era uma coisa que ia botando a foto, né? E aí ia saindo ali a foto, né? Ou seja, para vocês na época, olha que moderno. Pois é. Aí o anúncio você fazia, né? Aí o pessoal de direção de arte botava ali a letra 7 e tal. Quando chegava na emissora, a letra tinha caído, tinha que voltar. Você já levava ali, sabe assim, como na pasta, né? As cartelas de letra 7, porque sempre corria o risco de cair, né? Então já levava para chegar lá e colar. Essa época eu não peguei, mas já ouvi falar muito. Realmente você dá muito trabalho. Essa turma de hoje, né, não sabe nem o que é isso. Tá entendendo? Não sabe. Tem umas coisas que a gente está tentando explicar melhor no podcast, porque às vezes a gente comenta com algum profissional como foi o início de determinada coisa, e o pessoal, Beto, mas o que foi aquilo que foi falando? Não entendi. Aí eu falei, nossa, a gente tem que explicar melhor essa parte técnica. Porque não era assim, sabe? Só não pega, de jeito nenhum. E cliente também, na hora de dar o brief, eu nunca esqueço, né? Eu fui pegar um brief numa empresa aqui, uma empresa grande e tal.
E aí eu comecei a perguntar, né? Porque para poder fazer uma peça, você tem que saber, né? Sim. Aí ele virou para mim: olha, se eu te disser tudo, como é que vocês vão fazer? Vocês têm que saber o que a gente quer. Tá bom. Tem que adivinhar. Inclusive tem a ver um pouco com a... Eu tenho uma pergunta aqui, mas eu não vou pular, não. Eu vou seguir a ordem aqui, mas essa questão da escolha do cliente, né? Para entender qual é o trabalho de uma agência. Mas lá na frente eu vou fazer essa pergunta. Aqui, dona Wanda, a criação e elaboração de uma campanha publicitária completa e o desenvolvimento da ideia da campanha, marcas e todos os seus desdobramentos levam bastante tempo e de toda a equipe. Inclusive essa pergunta. E todo esse tempo pode ser desperdiçado por um cliente que não compra a ideia por causa do valor necessário para que ela seja executada. Quando isso acontecia, como gerir uma equipe para sempre se manter motivada e não perder a criatividade, porque nesse caso você já estava perdendo dinheiro? Como fazia isso? Isso aí, eu sempre fui o fio da balança dentro da agência. Eu chegava, aí, há pouco tempo, não vou te dizer, uns 5 anos atrás, ou 6, antes, vamos dizer, ainda quando eu estava na ativa, eu chegava e dizia: gente, cliente X, não vão viajar muito, porque não vai, tem que ver a verba que ele tem. Então, se você cria uma coisa assim que, sabe, ele pode gostar muito da ideia, mas ele não vai comprar, porque ele não vai executar. Porque até que ele pode querer, mas ele não tem a verba para investir ali. E cada ideia tem um preço. Então vamos, sabe, fazer a coisa do tamanho que possa ser, que se viabilize, para não ter essa frustração. Então esse era o feeling, era de conhecer melhor o cliente, a cabeça desse cliente, já para ir ser mais assertiva. Porque, inclusive assim, porque às vezes a gente dizia assim, né, mas qual é a verba que você tem para investir? Até hoje, né? O dinheiro ele se torna um limitador da criatividade. Né? Mas hoje muitos clientes dizem assim: não sei, faz aí e tal. Quer dizer, aí você tem que ter aquele feeling para não deixar que a coisa extrapole, né? Nossa. E na época que a gente revelava a foto, que tinha trabalho, né? Imagina tudo isso. Não, e imagina também que quando a gente começou a produzir fora, né, você imagina que a gente não tinha internet para ver filme via internet, nem nada. Quer dizer, a gente tinha que contar que avião não atrasava, que ia. Porque tudo era verdade. Sabe? Uma refação e a regravação de uma cena. Quando a gente ia para o cliente com aquilo, é aquela história, a gente ia se benzendo, porque o cliente dizia: não, mas não gostei disso bem aqui. Mas isso aí é rápido para mudar, a gente nem tanto. Mas aí a mídia já estava comprada. Aí, às vezes, o Ribamar, né, ele ia, porque como ele era da área de produção, assim, ele ia, levava a fita para poder garantir de ir e voltar com a fita na mão. Nossa, hoje é tudo pela internet, a gente... E era assim, você passava assim, sem dormir, sabe? Porque o cliente já tinha comprado a mídia, tá entendendo? Você perde a mídia, o prejuízo é gigantesco. É gigantesco, tá entendendo? Então, hoje essa turma aí não sabe nem o que é isso, né? Porque você faz lá fora do Brasil e tá em tempo real aqui. Não, eu já conduzi produções fora do estado, eu aqui de dentro da minha produtora, a equipe trabalhando, eu aprovando na hora o take que estava sendo feito. Eu falei: não é essa posição, não é esse enquadramento. Eles refazendo em tempo real e eu acompanhando a gravação em outro estado. Exatamente, é completamente diferente. Então, isso aí, mas também, viu, Betinho, a gente fazendo isso, como a gente passou por isso tudo, eu te digo, a gente fica um profissional que está preparado para qualquer coisa. Tá, porque não tem como errar, tem que ser sempre assertivo, né? Se cobra mais também. Se cobra mais, tá entendendo? Então, não tem aquela de você ver dificuldade onde não tem. Às vezes eu vejo hoje as pessoas com, sabe, qualquer bobagem já cria uma dificuldade. Tudo é difícil, tudo é impossível, nada pode ser refeito ou feito, não, eu sei, eu conheço bem. Nesse período que você foi presidente regional da ABAP no Maranhão, foi uma experiência boa? Como é que foi, assim? Foi uma experiência exitosa, porque assim, no sindicato, quando eu cheguei no sindicato, tinha outro presidente e tal, eu não era nem chamada para as reuniões de agência, tá entendendo? Era só o Ribamar, era clube do Bolinha. Questão do machismo. Do machismo e tal. Aí depois, aos pouquinhos, né? Eu não fui nada assim de querer, não fui chamada, mas eu estou aqui. Não, nunca fiz isso. Uhum. E depois eu fui para, assim, me elegeram presidente do sindicato. E aí depois a ABAP Nacional teve um evento aqui no Maranhão, que não foi nem da ABAP e tal.
E aí eles já sabiam, né? A gente já tinha participado de eventos e de alguns certames e tal. Eles foram até a agência e me convidaram, né? Primeiro eu fui sem ser eleição. Na segunda vez eu fui 2 ou 3 vezes. Aí depois eu digo, olha, eu vou entregar o barco porque é muito difícil. Mas é muito bom porque você tem contato com vários publicitários, tá entendendo? O network é bom, né? O network é muito bom. Sabe? Tinha muitas viagens para fora para representar a BAP ou era mais local mesmo? Não, maior sonho era trazer uma reunião da BAP para cá. Mas o nosso mercado é muito pequeno, né? Então as reuniões eram sempre Salvador, Recife, Minas e São Paulo e Rio, né? Entendi. Mas era muito bom, assim, quando eu comecei, eu acho que tinham 2 presidentes de ABAP, só eu e uma de Santa Catarina, e depois já foi aumentando mais, mas o domínio era sempre masculino, tá entendendo? Mesmo na ABAP, né? A gente tinha uma predominância, assim, do... É uma temática boa para ser trabalhada. Ele até hoje é enraizado em todas as profissões, mas na publicidade, na década de 80, deveria ser mais complicado ainda. Muito mais. Nenhuma das agências que eu já encontrei tinha nenhuma mulher trabalhando nas agências. Eram só homens? Só homens. Eu não lembro assim, se na parte administrativa, né, mas assim na parte de criação, de produção, não tinha. Olha só. Não tinha. E você desbravando ali já em 84. Ali, né? Tentando abrir caminho para as outras. Aquela velha frase, era tudo mato quando eu comecei. Era tudo mato quando eu comecei, tá entendendo? Primeiro contato já com a agência montada, estruturada, né? O que você vê, assim, quando você ia escolher teu time? O que você vê que era pré-requisito, né, de ferramentas para ser um bom profissional da publicidade? Olha, eu sempre digo, e assim, não só para publicidade, né, mas assim, para todos os segmentos, para filho, para sobrinho, para quem quer que seja, né? Eu digo, a primeira coisa, tem que estudar. O caminho é o conhecimento, né? Não tem para onde fugir. A faculdade, ela te dá um mapa, né? Assim, ela te abre assim, eu tenho que fazer isso, é por ali e tal. Mas para você se tornar um bom profissional, seja de publicidade, seja de outra coisa, você tem que ralar muito, estudar muito, ler muito. E não é só estudar. Por exemplo, na nossa área, né, você tem que buscar conhecimento na sua cidade, né? Quer dizer, você aqui tem o Forte do Bumba Meu Boi. Não basta assistir só o espetáculo do boi. Você tem que ir lá onde nasce o boi, né? Quer dizer, conversar com os amos, ver como é que é a comunidade e tal. Carnaval do mesmo jeito. Aí você, nas artes plásticas do mesmo jeito. Você está bebendo na fonte ali, aquele conhecimento. Porque quando você vai criar uma peça, você tem domínio daquele assunto, né? Então, não é que, assim, eu sempre digo assim, você não precisa se aprofundar em todos os assuntos, mas você precisa ter uma noção do que está acontecendo, do que é aquilo, até para você chegar a profissionais que tenham uma expertise maior e que possa colaborar naquele assunto. Ou seja, para o profissional da publicidade, ele realmente tem que quebrar qualquer preconceito no novo aprendizado e tentar se eximir desses preconceitos que existem na gente mesmo. Eu acho que até o Washington Oliveto falou no podcast dele, que ele falando que para ser um bom profissional ele tinha que parar de olhar para as pessoas julgando. Exatamente, você não pode, você tem que ter abertura para, né? E uma vez também eu ouvi de um outro, né, que o publicitário, não sei se foi o Nizam que disse, não, o publicitário tem que ler, na época, hoje não tem mais essas revistas, que é Capricho, não sei mais o que, não sei. Sim. Porque como é que você vai saber o que é que os jovens estão pensando? A segmentação. E aí, quer dizer, hoje, por exemplo, a evolução é muito maior em termos de tecnologia, de tudo. Então, você tem que ter uma noção daquilo. Você pode até não saber fazer, né? Mas você tem uma noção para poder até você saber quem contrata. E eu acho assim, que uma das coisas que me ajudou muito foi eu nunca ter preconceito. E eu sei que algumas outras pessoas em outras agências e alguns, vamos dizer assim, agentes até de governo e tal, tinham um certo preconceito com trazer pessoas para colaborar. Por exemplo, em campanhas políticas. Sim. Eu recebia até de quem estava contratando, assim, Wanda, vai vir fulano de tal, que é profissional disso, experiente e tal, tem uma expertise nisso. Eu sempre abria minha agência, porque eu sempre bebia naquilo ali, eu sempre aprendi alguma coisa. É uma troca. É uma troca, tá entendendo? Então, se você se fecha, você perde uma oportunidade grande. Eu, sabe, assim, eu acho assim que fiz
campanhas de turismo muito boas, inclusive que foram não só divulgadas aqui, mas fora do Brasil também. Sim. Mas, assim, na época, veio um consultor que é um espanhol, que ele fez a Olimpíada de Barcelona, ele é o Bam. Nossa, cada reunião que eu tinha com ele, porque ele não ficava aqui. Sim. Era uma aula, tá entendendo? Então você tem que ter essa assim, ser aberto a isso, né? Não se fechar, receber bem. Porque esse contato e essa troca, né, ainda mais, eu estou falando da década de 80, que a gente não tinha cursos aqui, a gente não tinha coisas específicas, workshops, até hoje não tem, né? Voltado para publicidade. Então era uma época que qualquer fonte que você pudesse beber dessa informação, que viesse de uma pessoa mais experiente, essa troca... E assim, por exemplo, era de muito aprendizado. Assim. Você tem uma produtora, aí se o teu cliente, né, quer dizer, vamos dizer, numa campanha política, ou mesmo numa campanha promocional e tal, ele diz assim, olha, Betinha, eu vou convidar um diretor de fotografia que eu acho que vai, sabe... Claro, você recebe dentro da sua... E hoje a gente faz muito isso, essas parcerias. Não é? Porque cada vez que vem, você bebe naquela fonte, tá entendendo? É um aprendizado. Então, isso foi... Eu acho que essa coisa, assim, que eu tinha muito, muito forte em mim. E eu fiz grandes amizades. Hoje são todos meus amigos. Legal. Né? Eu me comunico ainda com todos, tá entendendo? E a gente troca e tal, figurinha e conversa, sabe? Conversa sobre momentos políticos. Ainda está aprendendo. Eu estou aprendendo. Não parou de aprender. A VCR, assim, ela, eu posso dizer que ela já iniciou grande, porque ela tinha clientes grandes, ou isso veio com o tempo? Não, a VCR não iniciou grande. Nós não tínhamos grandes clientes. Porque vocês trabalhavam ainda nas empresas, né, que vocês estavam na época, e ela ficou ali 2 anos sem faturar nada. É isso? Na verdade, assim, o que faturava não dava para remunerar nem a Wanda nem o Ribamar. Nossa, 2 anos? 2 anos. A Wanda, ela ainda trabalhava na TVE, eu tinha o meu horário lá, e o Ribamar ainda tinha o horário dele na TV Ribamar. E a gente não tinha... remuneração. Não tinha remuneração. A gente investia Estava só investindo. Investido principalmente em pessoal. A gente abdicou do nosso para poder investir em pessoal. Tá entendendo? E assim, quando a gente começou, a gente tinha alguns clientes do varejo, não tinha nenhum cliente, não era cliente de governo, nem nada, nem de prefeitura, nem do estado, mas a gente foi assim, galgando e avançando em clientes de varejo com suporte maior para poder, sabe, fazer campanhas maiores e tal. Mas no começo foi muito difícil. Nossa, e assim, na época, na década de 80, vamos dizer assim, a concorrência era menor para quem trabalhava com publicidade, porque hoje a maior concorrência que a gente tem de fato são as redes sociais, né? Então, para você ser criativo, aonde você tem uma população inteira criando conteúdo, né? Hoje está bem mais difícil. Então, na época, para esses empresários locais, né, que tinham vocês com a agência de criação, de produção, eles tinham muito mais resultado. Sim. Hoje... Eu imagino, né, que tinha bem mais resultado que hoje. A gente se preocupava com o resultado, tá entendendo? Sim. E em que pese, assim, que, por exemplo, a gente trazia profissionais de fora, mas a gente tinha sempre a preocupação de passar como era que funcionava isso aqui, quer dizer, como era o nosso território, tá entendendo? E passar para esses profissionais, eles criavam, mas eles criavam a partir de uma base de conhecimento do território que a gente passava, né? Por exemplo, logo no começo, por exemplo, essa questão de mídia era muito intuitiva, né? Quer dizer, as emissoras, né, Globo, assim, né, eles passavam para a gente aqueles relatórios que diziam, né, dos programas, quer dizer, audiência e tudo, mas mesmo eles era uma coisa meia, né? Assim, não era tão... Porque hoje essa questão de levantamento de dados é uma coisa muito... científica. Eu, inclusive, se eu tivesse algum poder de influência, eu ia dizer para os profissionais, para os donos de escolas que têm curso de propaganda, assim, incluam na grade estatística. Sim. Tá entendendo? Porque para o profissional de mídia fazer um planejamento de mídia, ele tem que saber. Hoje em dia, as grandes multinacionais, as grandes agências multinacionais, elas vão atrás de profissionais de mídia na engenharia, na economia. Sim. Tá entendendo? Porque precisa saber. Então, você não pode ser uma coisa... Porque o cliente, né,
não vou te dizer, né? Quer dizer, o cliente aqui ainda não acordou talvez muito para isso, mas o cliente de uma empresa dessa que é global, que é multinacional, ele vai investir tanto, ele quer saber o retorno. Eu acho que hoje, mais do que nunca, porque com essa história de impressões, né, que as redes sociais dão, você sempre fala, ou melhor, a entrega dos relatórios sempre é assim, você vai investir 1.000, né, para divulgar esse post, mas você vai receber tantas 1.000 impressões. Você tem algo instantâneo. Que não é tão confiável. Que né? não é tão confiável. Agora, imagina na época o teu cliente falando assim, olha, eu vou gastar tanto com... Porque, né, levando para ela, eu vou gastar tanto com você, mas eu tenho que vender tanto. E aí você... Era uma responsabilidade muito grande em seus ombros, tá entendendo? Porque você não tinha uma base de cálculo para isso. E verbas maiores do que hoje, eu acredito. E verbas maiores. Assim, não sei se maiores porque também era um outro período, né? Um outro tempo. Maiores que eu falo porque hoje você consegue impulsionar, né? Através das redes sociais com verbas menores. Antigamente você tinha que investir em TV, que era caro. É caro, né? Mas assim, e a rede social... Eu vi um tempo desse, há uns 2 anos atrás, um artigo, né? De quanto que era desperdiçado de verba nas redes sociais, que elas não levavam a nada. Sim. Tá entendendo? Porque hoje, assim, né, é uma facilidade muito grande. Então, faz o post, bota ali, e aí impulsiona, e bota, assim, tem mais ou menos ali para onde você vai e tal. Eu assisti, inclusive, fui chamada, por exemplo, na última eleição, para, assim, candidato, para ouvir e tal. Eu falei, olha, não é minha expertise, assim, de rede social, não tenho... Mas eu ouvi algumas, assim, não, porque você vê esse aqui, deu tantos likes e tal. Virou voto? É a grande pergunta. A pergunta de quem sabe o que está fazendo, que já é a prática. Deu, né? Ou é só por curiosidade. Deu resultado. Né? Porque, veja bem, você sai alguma coisa na rede social que chama atenção. Ou é muito ruim, ou é muito bom, chama atenção. Você chega num lugar público, chega num salão de beleza, chega numa academia, chega não sei o quê. Aí tá todo mundo olhando assim, olha aqui, saiu, não sei o quê. Aquilo ali vira, né, consumidor daquilo, vira... Ou vira só modinha de compartilhar só para dar uma, né? Não, é verdade. É difícil, mas eu entendo, assim, o ponto de vista. É difícil a gente, apesar dos relatórios que existem, é difícil mensurar quem vira cliente e quem não vira. A verdade é essa. Saiu um livro no final do ano, antes das eleições, que foi de uma associação do pessoal da área de marketing político, e alguns... da capa preta? Exatamente. Eu sei. Um amigo nosso que fez campanha aqui com a gente é um dos escritores desse livro. A Elga, que veio muito para cá também, que ela é profissional, ela tem expertise em pesquisa, ela faz análise de pesquisa muito bem, mas é como ela diz, de rede social, não. Então, nesse livro, se você adquirir, você tem lá 2 ou 3 capítulos que são de profissionais específicos dessa área de rede social. Aí você vê como você está ignorante naquilo ali. Sim. Tá entendendo? É porque são muitas ferramentas que você tem que trabalhar, muita coisa, para você chegar a saber se aquilo ali realmente está dando resultado ou não. Eu também sou um pouco desconfiado com esses relatórios de redes sociais. Nesse período, né, como a gente já citou aqui algumas vezes, eu sei que o machismo, ele de fato deve ter atrapalhado em várias situações dentro da VCR. Não só por ter 2 sócios homens, mas por ser uma área que na época era mais dominada por homens. Mas nesse período, você lembra de alguma situação que o machismo, esse machismo estrutural, ele atrapalhou muito o teu crescimento como empresária? É aquela coisa, Betinho, você tem que conquistar o seu espaço pelo conhecimento e se fazer respeitado pelo seu conhecimento. Não é impondo. Sim. Tá entendendo? Então, assim, a gente conversava muito. O Zé Carlos, ele era muito fora, assim. Depois ele viu que não era a mesma área dele e tal, ele saiu. Mas Ribamar, não sei se porque ele também tinha uma família de muitas irmãs, de muita mulher. Se ele trabalhou na Globo, que já tinha também, assim, mais... Mas assim, mas assim, eu nem falo só lhe interrompendo. Dentro da sociedade, não. Da sociedade que constituía a empresa. Eu falo até uma mulher liderando uma equipe de homens. Porque você deve ter passado por várias situações em que, por ser mulher, alguns homens que trabalhavam com você não credibilizavam. Falavam,
Ou você sempre foi firme ali, não ligava pro machismo e conseguia... Essa coisa de liderar dentro da equipe, eu não lembro, assim, nunca tive essa dificuldade. Se falava, assim, não era muito assim para mim, sabe, assim, não, você não... Não. Agora, entre clientes, às vezes eu sentia isso, tá entendendo? Assim, que assim... chamava direto para Ribamaí, tá entendendo? Para poder apresentar, tá entendendo? Entendi. Então era uma coisa entre clientes. E isso aí eu senti mais. E entre os concorrentes também, que no começo, mas depois passou, hoje são todos meus amigos, tá entendendo? Conquistou através da competência e do respeito de mercado, né? Mas no começo era mais assim, com a concorrência, e sentia mais assim, de cliente mesmo. Dos clientes que você teve na época, na VCR, qual que te desafiava mais? Eu sei que um foi a Vale, mas também teve o governo do estado. Então a gente tem 2 grandes clientes. Mas o público ou o privado dá mais trabalho? Com relação ao desafio de entrega de campanha. Olha, o público ele dá mais trabalho por uma coisa, tá entendendo? Ele exige muito, né? E dentro da estrutura das assessorias de comunicação do Estado, né? E aí eu falo município e também Estado e até federal, dificilmente tem pessoas especializadas em marketing. Tem jornalistas que são bons profissionais e tal. Então, quando eles te passam um brief, eles não te passam um brief correto. E quando eles vão analisar, tem sempre aquela coisa, por exemplo, título, né? Um título de publicidade, ele tem uma diferença muito grande de uma manchete de jornal. Sim. E então, quando você vai validar uma campanha com um jornalista, ele tem muita dificuldade em aceitar um título publicitário. Sim. Ele tem receio de como aquilo será recebido pela classe dele, tá entendendo? Assim, é muito isso. Ele é mais seco. Na verdade, o texto publicitário ele é mais subjetivo. Ele entrega de uma outra maneira a mesma informação. A mesma informação. Sim. E aí, por exemplo, já a Vale, ela tinha quando eu comecei a atender a Vale, ela tinha uma estrutura bem definida. Pessoal de comunicação, os briefings eram mais estruturados. Eu até me surpreendi, porque quando eu fiz um podcast, eu falei com que foi diretor de comunicação, aí ele me passou uma mensagem assim, elogiando e tal, falou, Wanda, eu aprendi a fazer brief com a VCR, eu aprendi a fazer brief com você. E falei, pô, eu achava que você fazia um brief muito bem feito. Então foi muito... A gente vai descobrir depois, né? Vai descobrir depois, até guardei depois essa mensagem dele, que eu achei muito interessante. Mas E assim, a estrutura de uma empresa como a Vale, ela te favorece nisso, né? Na demanda e na aprovação. No governo, a demanda é muito vaga, né? Nunca é muito precisa do que quer. E a avaliação tem muitos autores para avaliar e muitos palpiteiros. Está entendendo? Então, isso atrapalha muito. Você sabe por que campanha política é isso, Sim. né? É muito às vezes não precisa nem ser um candidato majoritário, seja mesmo um candidato que não seja majoritário, você vai avaliar um vídeo, ele traz a vizinha, a família e tal, e aí cada um dá um palpite, porque assim ele se vê obrigado, coitado, a dizer alguma coisa, às vezes ele nem quer dizer, às vezes ele se vê obrigado a falar alguma coisa, e nem sempre é um palpite certo. Eu tenho uma história de um amigo que é diretor de arte também, que não vou falar nomes, mas o dono da agência de publicidade chamou, né, todo o pessoal, o criativo, o diretor de arte, tal, para olhar a campanha. Todo mundo gostou. E aí o dono da agência falou assim, não, vamos chamar a dona Chica ali, que é da Copa. Bora pedir para ela avaliar essa campanha. E aí na frente do diretor de criação, tudo. Aí ela olhou assim e falou assim, não gostei. Aí... toda uma equipe, assim, mas como assim não gostou? Não gostei. E aí o dono da agência falou assim, tá vendo? Se a dona Chica não gostou, gente, não vai pra frente. Então, vamos transformar isso aqui em outra campanha. Eu fiz uma campanha na área de turismo, que foi muito engraçado, que a gente tinha os criativos bons, né, que criaram porque o título, na hora que chama, né, pro texto, né? Sim. Aí eu levei... Não, Wanda... Não. Wanda, pega aí Antônio Vieira, pega aí todos os autores maranhenses, né?
E aí eu fui buscar, né, nessa bibliografia aí, tá entendendo? Alguma coisa que eu pudesse tirar e pudesse pensar para o texto, tá entendendo? Porque senão não passava, porque assim, ali tinha legitimidade, porque aquele autor... Por uma autoridade ali. E estava o nome dele ali, tá entendendo? Então foi isso, deu um trabalho imenso, porque a gente teve que correr atrás de dessas validações, né? Para poder resolver, porque campanha já com mídia comprada, tá entendendo? E a insegurança, porque era mídia para sair em revista nacional, tá entendendo? E aí as pessoas ficam. Porque assim, isso já foi comentado aqui pelo Edmar, que é da Pirueta, ele falando dessa insegurança do cliente em não confiar no trabalho que a agência faz. Isso até hoje é problemático, porque se você se dispõe a contratar uma agência de publicidade, que são os profissionais que estão fazendo isso todos os dias, o que eles proporem ali dentro de uma campanha já é o estudo feito internamente da agência. Nessa campanha que a gente abordava um pouco da gastronomia, eu não me lembro agora qual foi o autor, eu sei que foi uma carta que ele estava na França e escrevia e dizia que ele estava com muita saudade, nunca ia esquecer dos banquetes, do não sei o que tem, e ele usava algumas palavras assim, mas tinha uma autoridade para falar aquilo, então muitas vezes você tinha que recorrer a isso. As autoridades. E aí é que eu te digo, você tem que ter um leque de conhecimento, não que você se aprofunde, mas você saber numa hora dessa como você pensar, né, nesse universo enorme de informação que você vai botar naquilo ali. Não, até hoje é assim, viu? Aqui a gente já vai começar a adentrar um pouco nessa parte mais política que a VCR trabalhou, né, acompanhou política no sentido de fazer campanhas políticas. E o marketing político ele entrou no portfólio da VCR, foi de uma maneira natural, ou vocês realmente procuraram diversificar assim, o portfólio no sentido de olha, eu acho que aqui pode ser um cliente interessante, não só pelos ganhos financeiros, mas para portfólio também. Como é que o marketing político entrou na VCR? Assim? Ganho financeiro, você sabe que é risco sempre. Campanha política é sempre risco. No Maranhão, então. Então não é muito assim. Mas, né, havia em mim, né, assim, especificamente, uma sementinha, né, da coisa. Sempre gostei de política, tá entendendo? Meu pai foi o primeiro prefeito lá de São Domingos. A minha mãe gostava muito. A minha mãe gostava muito, né, de conversar com os políticos e tal. Então, eu mesmo sem antes entrar na publicidade, eu já gostava dessa coisa da política e tal. Então, quando eu vi que estava mais ou menos estruturada a VCR, e aí a gente não tinha uma produtora aqui para fazer campanha política, eu tive que equipar, né, fazer uma produtora para poder atender um candidato político. Então, mas assim, foi muito prazeroso e foi muito desafiante e foi muito também estressante, né? A gente trabalhou com uma equipe muito grande, né? Porque na época que essas campanhas... Hoje não é mais tanto assim, né? Mas as campanhas antes, né? Você criava uma empresa para atender. Criava uma outra empresa para atender. E assim, todo mundo é muito exigente, porque quando o candidato está ganhando é porque ele é carismático, quando ele está perdendo é porque a comunicação, né? Está falhando. Uma vez eu vinha de São Paulo, numa época de campanha, e uma equipe inteira que estava trabalhando para um candidato no Piauí embarcou lá no Piauí, indo embora, porque o candidato lá no Piauí começou a cair, e aí ele demitiu a equipe inteira. Então, é muito desafiante, é muito estressante, mas tem aquele, né, tem um risco alto. Né? E um risco alto, né, mas eu gostava, né, dessa coisa, dessa adrenalina de uma campanha, tá entendendo? Sempre gostei. E aí foi bom pro portfólio, né, eu trabalhei com candidatos, por exemplo... O primeiro, no caso, o primeiro candidato que a VCR trabalhou, porque eu sei que a VCR começou também a trabalhar com essa área política, criando marcas, fazendo coisas pequenas, né, e depois realmente teve a primeira campanha. Para quem foi a primeira campanha que vocês trabalharam? Na primeira campanha, assim, que a majoritária, grande, para majoritária, nós fizemos foi para Rosiana mesmo. Agora, Rosiana Sarney. E proporcional nós tivemos Helena Rillo, né, que ela ainda hoje diz, assim, quando ela dá entrevista, né, que é culpado de eu entrar na política foi a Edgar Rocha, que fez minha fotografia, a Wanda da VCR, entendeu? Porque a gente tinha, né,
E aí a gente foi indo, né? Trabalhou também em outros candidatos, não só de Rosiana, mas também trabalhei na campanha de Zé Reinaldo. Sim. Né? Não só na campanha de Zé Reinaldo para senador, que ele perdeu, mas também de Zé Reinaldo para governador. Mas sempre assim, né? A gente saía às vezes 3 horas da manhã do comitê que a gente estava fazendo. Nós tínhamos a parte de produção dos majoritários e dos proporcionais. A gente às vezes saía 3, 4 horas. Nossa, fazia os dois ao mesmo tempo? Fazia os dois ao mesmo tempo. A gente tinha uma estrutura para atender os proporcionais e tinha uma estrutura para atender os majoritários. Tinha que ser muita gente mesmo. Eu sei porque às vezes a gente pega só proporcional e a gente já tem que montar uma equipe mais ou menos robusta para poder atender. Hoje a gente pega um partido com 50, 80 candidatos. Às vezes até mais. Até mais. É muita gente. Então a gente atendia o proporcional e o majoritário. E assim, né? Quando você atende o proporcional, deputado federal, deputado estadual. Então, somando isso, dá uns 400 candidatos. Sim. Né? Fora E aí, quer dizer, você tem aquilo, né? Quer dizer, eu era responsável não só pela parte de produção, mas pela equipe também, aquela parte que você manda. Hoje em dia é mais tranquilo isso, né? Que você manda para faz o cronograma de mídia para mandar para as emissoras, né? Sim. E muitas vezes o candidato majoritário, ele diz assim: eu quero que todo candidato proporcional fale de mim, diga o meu número, né? O Ministério Público adora. O direito eleitoral adora isso aí. E aí ele diz assim, aí ele me dizia assim, antes não tinha tanta força do Ministério Público, quer dizer, aí dizia assim, Wanda, eu só tenho 30 segundos, eu ainda vou falar, não vou falar. E eu, meu Deus do céu, onde eu vou me meter? Olha, eu já passei por essa briga aqui em campanhas recentes, viu? Foi, né? Foi, que o majoritário pede que o espaço seja invadido, a gente, mas não pode. Não, mas ele tem que falar de mim porque o partido está... Não pode. É complicado. Tem isso até hoje. Mas é uma adrenalina boa, não concorda? Não, eu adoro. Assim, o seu pai, ele teve o contato com política. Nenhum filho foi para política, ou foi? Não foi. Nenhum filho. E mesmo você tendo todo esse contato com campanhas políticas, vivendo no meio, conhecendo pessoas do meio, em nenhum momento na tua carreira teve a vontade para se candidatar a algum cargo? É interessante. Nunca fui mordida pela mosca azul da política, não. Sempre quis trabalhar nos bastidores. Né? É interessante, por exemplo, meu pai teve o primeiro prefeito, quando São Domingos virou cidade, o primeiro prefeito, que é aquele ainda que tem um nomezinho que se fala, né, que ele é nomeado, né, mas tem outra coisa. Foi o tio do Brandão do Boi Barrica. Ele morava na mesma cidade, o tio dele. Luiz Brandão foi o primeiro prefeito antes do meu pai, sem ser o prefeito eleito. Ele era tio do Brandão do Boi Barrica. Papai foi prefeito e papai tinha negócio já, né? Quer dizer, trabalhava assim e tal. E ele não se deu bem, né, com a questão da política. Ele ficava meio irritado. Eu acho que não tem um político, eu não conheço assim. Meu pai queria muito ajudar os lavradores. Na época não tinha tanto. Meu pai comprou um trator e deu para fazer. Você vê que... E ele, na verdade, doou um terreno para fazer o mercado da cidade, o mercado municipal. Né? Sim. E aí depois ele se desencantou, porque era tudo muito difícil, não tinha verba para trabalhar e tal, se desencantou. E aí ele foi em Colinas convencer ninguém menos do que o pai do atual governador para ser o candidato a prefeito lá de São Domingos. Querendo passar o bastão já mesmo. Aí porque ele achava que como médico ele podia fazer um bom trabalho pela cidade, tá entendendo? E aí ele foi, aí doutor Orleans Brandão fez a campanha dentro da minha casa em São Domingos, passou 6 meses lá fazendo a campanha, foi eleito prefeito, depois a campanha dele para deputado. E as famílias são muito... assim, ligadas. A gente tem uma... Porque foi assim, para isso você vê a coincidência, né? O primeiro, antes do meu pai, foi o pai do Brandão. Não é? E o posterior ao meu pai foi o pai do atual governador. Poxa. Enfim, eu já estava imaginando que você ia falar, não, eu sou de bastidores, não gosto de meter com isso. Porque quando a gente conhece também, porque muita gente critica político. Mas a gente sabe que também está sentado em qualquer cargo. É difícil. É difícil, é muito difícil. É muito complicado aquilo aí também. Você querendo ou não, você nunca vai sair santo. Não, sempre não vai é julgado sair santo, por fazer bem ou fazer... Eu, na verdade, nunca tive vontade de ser...
Às vezes eu brincava assim, não, se quiser me nomear para cidade tal, assim, eu vou fazer um trabalho bonitinho, vou fazer aquela cidade, mas assim, não quero participar de eleição nem de nada. Não, isso é dor de cabeça, até porque muda toda a vida particular, muita coisa. Nessa época que você começou a trabalhar, você empreendeu primeiro com a VCR, e aí depois você empreendeu com a produtora, com a Estúdio 5, né? A Estúdio 5, eu sei que ela veio pela necessidade do mercado melhorar, né, suas produções, mas ela foi montada já para fazer campanha ou já para mercado? Com as duas intenções. Ela, assim, o primeiro trabalho mesmo grande foi para campanha, né? Eu tinha que fazer, porque assim, eu fui sondada se dava para fazer, e aí eu falei, não, vamos fazer. Mas era também para melhorar o padrão de filmes aqui do mercado. E era uma época que o equipamento era muito caro. Você conseguiu na verdade, até hoje a gente compra de fora do país equipamento. Então, da época também foi tudo de fora, Foi tudo de fora. Assim, eu consegui uma boa assessoria para poder ver que tipo de equipamento e tal. E a gente fez realmente um estúdio para trabalhar com qualidade. Nessa época, você já estava sozinha na VCR, não tinha mais sócios? Não tinha mais sócio, era só eu. Entendi. Como é que você conseguiu gerenciar isso tudo? Me explica. Nem eu sei, tá entendendo? Porque eu tô com uma produtora e dá trabalho, imagina uma pessoa dona de uma agência e de uma produtora ao mesmo tempo. E depois ainda montei o Armazém da Estrela, que era um restaurante, mais um bicho, era um bicho doido. Assim, eu tive um grande mentor, né, que foi o primeiro executivo da televisão educativa, que ele era de Colinas também, um homem muito inteligente, e eu sempre dizia assim, Macedo é um gerador de ideias, né? Uhum. E ele era realmente, né, um gerador de ideias, ele pensava muito. E depois eu acho que eu fui um pouco na escola do Macedo, assim, né, de tentar criar coisas. Tanto que ainda hoje, né? Eu estava logo depois da pandemia, eu resolvi criar um podcast, né? Sim. Foi a primeira temporada, depois ainda estou pensando em fazer a segunda. E aí fico pensando em algumas coisas. Agora, por exemplo, estou fazendo um MBA. Que eu digo, por que eu me meti nisso? É tanta aula. Não tenho tempo mais para... Estava tão quietinho. Estava tão quieto, por que eu fui me meter nisso? E assim, de um assunto bem moderno, né? Que é governança socioambiental, né? Sim. Quer dizer, as empresas hoje estão muito preocupadas com isso, né? Porque... reflexo do curso de filosofia, né? Não quer parar de pensar de forma alguma, tá certo? E eu acho assim também, que se a gente para de pensar, você vai, sabe, morrendo aos poucos, né? Verdade. Quer dizer, então eu outro dia, com aquela história das meninas, né, que criticaram, né, uma senhora de 40 anos, uma criança, absurdo, 40 anos. Eu falei, meu Deus do céu, se elas souberem que eu estou fazendo um MBA, elas vão dizer assim, meu Deus, o que é essa... Eu posso perguntar a sua idade ou é indelicado? 71 anos. E fazendo um MBA? E fazendo MBA. Olha que lição. Olha que lição para um monte de gente. E com vigor, assim, animada, tá entendendo? Participa e tudo. Aí você me perguntar assim, mas para que mesmo? É um sonho, eu estou querendo me aprofundar, eu quero ficar atualizada no que eu vou conversar, tá entendendo? Então, vou fazer. Mas isso é uma coisa importante, a gente só para a vida quando para de sonhar, né? Você continua alimentando esses sonhos. Porque isso é muito bom. Eu não quero ficar de mão no queixo dizendo assim, hoje meu pé doeu, hoje foi meu braço, sabe? Assim, não quero isso. Tá certo, eu concordo demais. Entre essas campanhas políticas que a VCR trabalhou, teve uma que você considera assim a mais difícil, não só do ponto de vista estrutural, de equipe, porque isso aí eu já vi que foi um desafio gigantesco montar, né, a Estúdio 5, mas do ponto de vista de estratégia política, teve alguma que você falou assim, nossa, se eu perder essa vai me dar muito problema, assim? Olha, teve uma campanha política que foi difícil em todos os sentidos, porque quando a gente... já estava contratada, já estava com equipe, a candidata adoeceu, né? E ficou no hospital por muito tempo, né? Sim. Então a gente trabalhou todo o tempo com uma candidata com um problema de saúde grave, né? Era o maior adversário da gente, não era nenhum outro candidato, era a saúde dela. Sim. Tá? Então, porque assim, tudo que a gente fosse... Nós tínhamos, na verdade a equipe era multidisciplinar, tinha gente daqui, mas tinha muita gente de fora, criativos assim muito bons, mas a gente na hora de discutir cada programa, a gente discutia muito e eles
ficavam muito assim, Wanda, vamos conversar porque você conhece mais aqui, conhece mais o candidato, não sei o quê. Então, era uma coisa complicada, porque a gente não sabia nunca o dia seguinte, sabe, se estava, como era que ia ser. Então... Mas como é que se faz uma campanha com um candidato dentro do hospital? A sorte foi que ela tinha acreditado na agência, a gente fez uma excelente campanha de governo. Quer dizer, nós tivemos um marketing de governo muito bom. Então já vinha fazendo a manutenção da imagem. Fazendo a manutenção e nós tínhamos muito material. Né? Sim. Aí para ela começar a gravar, a gente foi fazendo os programas ainda sem ela. Né? E depois... Quando ela teve alta, que a gente começou a gravar, mas assim mesmo era difícil porque ela estava convalescendo. Eu nunca esqueço do primeiro comício que ela veio, que ela já estava aqui, foi participar. E aí, como o trânsito estava todo congestionado, porque esse primeiro comício, acho que até Fernando Henrique veio, não lembro assim direito e tal, mas eu sei que era muita gente e aquela Deodoro estava completamente congestionada. E aí eu peguei um táxi, porque eu sabia que eu não ia conseguir ir dirigindo e nem ter onde estacionar. Sim. Aí o motorista perguntou, a senhora vai para lá? Não, está dizendo que ela já morreu, né? Então ela não vai nem aparecer, é só... Aí eu falei, moço, pelo amor de Deus, ela não morreu, ela está viva. Tá entendendo? Foi assim muito difícil. O marqueteiro na época ficou louco, né? Foi o André Torreta, tinha a Elga, tá entendendo? Tinha aquele Pacheco, que é de uma agência também, esqueci o nome. Eram 3 marqueteiros na campanha? Na verdade, assim, porque tinha um coordenador geral, tinha um coordenador de comunicação, que era a Elga, tá entendendo? E tinha o diretor de criação, que era o André Torreta. Aí tinha outras pessoas na área de produção e tudo. Então, era um desafio grande, assim. E era a época de Copa do Mundo também. Nossa, uma briga nessa... assim, você estava fazendo uma campanha política e ainda rolando toda essa comunicação em volta de uma Copa do Mundo. Foi. E aí teve um jogo do Brasil, não sei com quem era mais, assim, né? Já não tenho mais, faz algum tempo, já perdi assim mais ou menos. Mas eu sei que era assim, a gente toda hora recebendo telefonema, porque assim, ela entrou num processo tão ruim que a gente não sabia se ela já estava... E a cidade inteira já dizia, não, estou esperando o jogo terminar para anunciar que ela morreu. E foi uma campanha vitoriosa? Foi uma campanha vitoriosa e foi uma campanha linda. Linda, linda, linda. Assim, de emocionar. Tanto que eles lá que vieram, eles até pouco tempo eles usavam como case para vender, para conquistar outros clientes. De portfólio, né? De portfólio e tudo. A gente teve um argentino como diretor de artes, né? De vídeo, que era exigentíssimo, né? Mas ele fez coisas lindas, lindas. É uma campanha belíssima. Foi uma das campanhas mais difíceis e mais bonitas. Isso foi que ano? 98? 2018? Não, 2018 não. Não, foi 98 então. 98. 98, é verdade. É verdade. Mas foi muito desafiante essa campanha. Não, com todas essas dificuldades aí para poder eleger um candidato... É que eu te digo, né? Que o maior adversário não era o concorrente, não era o outro candidato, né? Era a doença, né? Era a situação. Entre essas campanhas que você fez, tem algum marqueteiro político que você trabalhou que você destacaria, que te ensinou muito fazendo campanha? Olha, eu aprendi muito com Lavareda, né? Porque ele é um grande analista. Até hoje é um nome gigantesco no Brasil. Você falou numa simplicidade, o Lavareda. Calma. Vocês trabalharam juntos na campanha? Ele não ficava aqui, né? Ele vinha e fazia campanha, fazia análise de material, fazia análise de pesquisa, né? E dava os rumos, dava as diretrizes. Sim. E a Elga Lopes, que ela começou a trabalhar com o Lavareda, foi Lavareda que trouxe ela para cá, porque eu considero a Elga assim, um grande profissional nessa área de marketing político. Ela trabalhou com o Lavareda há muito tempo, ela fez ciências políticas em Sorbonne, tá entendendo? Sim. E ela trabalhou em muitas campanhas políticas, então eu acho que a Elga eu destacaria como uma profissional que aprendi muito com ela. Um time de peso, viu? Nossa... Eu não sabia que o Lavareda tinha feito campanha aqui no Maranhão. Muitas. Eu sei que o Duda Mendonça já fez bastante. O Duda, quando o Duda veio, eu não trabalhei com ele. A gente não teve, não fez parceria. Entendi. Entre os profissionais que você trabalhou,
eu tive já e tenho a oportunidade de trabalhar com alguns até hoje. Meirelles Júnior, ele já veio aqui inclusive no nosso podcast. Sérgio Habib, Márcio Vasconcelos, o José Serra, Alcione, a Marrom, que deu voz aos jingles das campanhas da Rosiana. Você tem essa noção que deu oportunidades e também formou muitos profissionais que ainda estão no mercado até hoje? Eu tenho uma felicidade, né? É uma coisa assim que é gratificante para mim, né? Por exemplo, Sérgio Habib é uma amizade que vem de adolescência, mas eu sempre respeitei como um grande compositor, né? Porque Sérgio Habib e quando eu chamei para ele trabalhar com a gente, ele nunca tinha feito uma trilha para comercial. Ele falou: Wanda, será que eu vou dar conta? Vai dar conta, você sabe fazer música. E ele fez trilhas lindas, né? Sim. Agora, os fotógrafos, esses fotógrafos todos, eu tenho o maior respeito, né? Porque tudo que a gente fez em termos de material, se não fosse, né, o Meirelles, o Márcio Vasconcelos e outros tantos aí, Edgar Rocha e tal, a gente não tinha conseguido, porque são fotógrafos que têm um olhar assim muito artístico, tá entendendo? Sim. E que conseguem captar a alma do maranhense, a alma, né, da cultura maranhense e tal. E os que trabalham, por exemplo, o Serra teve mais de quase 20 anos comigo, né? Então é um Sim. profissional que eu assim recomendo assim de olho fechado, né? A gente trabalha com ele de vez em quando aqui na produtora e de fato ele aprendeu muito lá. Ele é muito bom. Tem que entender que eu já disse logo no início, que o capital humano, que o capital de uma agência de publicidade, de uma produtora, é o capital humano. Então você tem que investir nele, né? Sim. Das pessoas que eu trouxe aqui para o Maranhão, né, assim, de ficar mesmo aqui, passar mais tempo, né, tem a Iris, ela não tinha terminado a faculdade de publicidade, ela foi indicada por uma pessoa que ela foi estagiária dessa pessoa. E essa pessoa trabalhava como redatora na área de turismo. A Séries Nascimento também, que é uma grande redatora. Ela se formou em História e aí ela trabalhava muito comigo em licitações, né? Tem um texto profundo e tal, e nas campanhas de turismo. E a Séries me indicou: olha, essa menina é novinha, mas ela tem um texto bom, um texto leve, eu trouxe a Iris. E foi engraçado, porque a Iris passou 3 ou 4 anos aqui comigo, depois ela foi embora. E aí ela trabalhou em São Paulo, depois ela teve uma chance de ir para Michigan, ela foi trabalhar numa agência, depois ela foi para Pensilvânia, hoje ela está em Nova York como diretora de planejamento de uma grande agência. E ela fez um podcast e me chamou para eu ser entrevistada, que ela botou, que eram as pessoas que tinham inspirado ela na vida dela. Então ela me disse assim, eu achei que eu não sabia que ela chorava às vezes quando eu dizia isso, não é isso, tá tudo errado. Mas ela disse, eu chorava, mas eu aprendi muito, tá entendendo? Então, assim, pessoas que passaram e que fizeram carreira depois. E assim, pelo que você me falou, ela veio pra cá muito nova, né? Muito nova. Ela, inclusive, deu um depoimento num dos podcasts, não sei se você chegou a ver. Que ela fala isso, assim, tá entendendo? Então... Se não me engano, ela tinha 23 anos quando exatamente. Então, assim, eu tinha um respeito muito grande pela minha equipe. Uma vez eu ganhei uma licitação na área de turismo e tinha não foi o governador, não foi vice-governador, não foi assim, um secretário me chamou e falou assim, olha, eu queria que você abdicasse para fulano de tal, porque você já tem tal secretaria que tu vai atender e tal. Eu falei, olha, em respeito à minha equipe, que dobrou a noite e tudo, você pode até dizer, não quero, vou botar em segundo lugar, anular, mas eu não vou renunciar. Sim. Porque assim, eu acho que você tem que ter aquele respeito pelo profissional que trabalha contigo. Isso aí é fundamental. É liderança, né? É. Então, e aí você vai conquistando e vai fazendo. Porque muitas vezes, quantas vezes o pessoal não dobrava, passava a noite todinha fazendo. Por quê? Até hoje. A gente dobra. Até hoje a gente madruga aí para entregar material. Pois é, madruga, mas você tem que ter uma equipe que confie em você. Sim. Né? Que te veja como uma pessoa que vale a pena você fazer aquilo, senão você não consegue. Assim, no mundo empresarial eu já vi que você já montou a VCR, você teve a Estúdio 5, teve o Armazém da Estrela, tem o Armazém da Estrela, que ele ainda existe até hoje, né, como armazém. Tocado pelo Fred lá.
Mas tem alguma área que eu não saiba que você empreendeu ou que você ainda quer empreender? Olha, vou te falar a verdade. De tudo isso aí, o mais importante é ser avó. Hoje tá essa fase? É o meu grande projeto, você aprende, eu aprendo muito com ela, tá entendendo? Ser mãe também foi ótimo, tá sendo ótimo, né? Mas ele me deu a alegria de me dar uma neta e o armazém eu já passei totalmente para ele, é ele que toca. Então é isso, quer dizer, dessas coisas todas, essa parte humana é o que mais me gratifica. Legal. Assim, o Armazém da Estrela ele foi inaugurado com uma proposta para gastronomia, como você falou. Mas eu também ouvi um depoimento do Márcio Vasconcelos, é isso? Que ele já fez algumas exposições fotográficas lá. Lá era aberto para essas exposições de arte, de Quando pinturas? nós abrimos o armazém, ele era um espaço múltiplo. Então ele tinha um bistrô. Sim. O corredor tem o pé direito muito alto e é bem largo. Nós fizemos uma galeria que a gente fazia as exposições. Fizemos de vários fotógrafos. Na época, os fotógrafos não tinham espaço para expor. E tinha um salão, o salão de cima muito grande. A gente fez o salão de eventos e tinha uma cafeteria, tá entendendo? Então era um espaço múltiplo. Nossa, eu acho que hoje não tem um espaço desse aqui. Não tem. E depois, assim... Quando foi, eu abri, estava tocando e tal, mas eu não dava muita atenção, principalmente na área, eu pequei muito na área administrativa financeira, tá entendendo? Ele não me dava retorno. Sim. E aí eu tive uma perda muito grande, porque quando a gente foi inaugurar, assim, muito próximo, acho que estava com uns 4 meses funcionando, eu perdi um sobrinho de um acidente, né? Então foi uma perda porque ele trabalhava comigo lá na produtora, e ele muito jovem, né? Então essas coisas batem muito. Então eu resolvi arrendar. Entendi. E aí foi um desastre, porque eu arrendei, mas eu não tinha... Deixaram conta de luz, deixaram conta de água, deixaram conta de PTU e deixaram conta de aluguel. Então não tive nenhuma... Resumindo, não administrar a ideia da proposta do ambiente. Aí eu fechei as portas do armazém e aí quando o Frederico... Aí depois ainda tentei um outro arrendamento, mas também não deu certo. E aí quando o Frederico voltou... Ele ficou um pouco comigo na agência, mas aí ele também não se encantou, porque essa coisa de publicidade, né? A dificuldade dessa relação com o cliente, que é uma coisa complicada, né? Sim. E aí ele se encantou e hoje ele é um grande administrador lá do armazém. Eu fico muito feliz, assim, dele estar lá tocando. Tá muito certo lá. Não, a casa é muito bonita. Lá eu já fui algumas vezes. E realmente o espaço, a atmosfera do armazém é um negócio impressionante, né? Eu sempre digo, né, que o armazém foi uma coisa assim, por quê? Eu vivi no centro histórico, né? Quando meu pai comprou a nossa casa era num quarteirão antes 2 quarteirões antes da Praça Gonçalves Dias. Sim. Aquela rua ali, aquela rua Rio Branco, a gente... Né, era todo mundo amigo, né? E a gente ia para a escola a pé e tal, e andava e tal, então... Eu trilhava naquele centro histórico todo, né? Então, eu tenho um amor muito grande pelo centro histórico. Então, quando começou o programa de revitalização do centro histórico, que foi com um programa que, na parte turista, a VCR tocava, o armazém foi um filhote disso, porque aí eu comprei um casarão. Sim. E aí reformei. Naquela época, você comprava por um preço muito bom, tá entendendo? As coisas lá. Ninguém queria aquilo ali, né? Era assim... É que é uma pena, até hoje, inclusive está tendo algumas polêmicas agora que tem muita gente até querendo vender, mas não encontra comprador. Exatamente. É difícil porque, assim, é caro a manutenção. É cara a manutenção, Quando eu fiz a reforma, eu tive muito problema com o IFAM, né, de coisas assim. Várias coisas você não pode mexer ou fazer de uma maneira mais barata. Ali não era residência, ali onde é o armazém, né? Ele era um armazém. Né? Ele era servia por uma companhia de docas, né? Que chamava as companhias que tinham barco, essas coisas assim. Sim, né? Até porque é ali que chegavam, né? Os barcos, e aí sim, então. Verdade. Então, eles não. E depois, quando eu entrei lá, a escada que levava para o andar superior, ela estava toda destruída. E o arquiteto que eu contratei para lá é um arquiteto que estava acostumado a trabalhar com centro histórico. Ele fez muita coisa de revitalização na Bahia. Aí ele falou: não, Wanda, quando é assim, a gente faz uma coisa que completamente diferente. A gente não tenta imitar a escada, tá entendendo? Uhum. E ele disse, até porque a escada que tinha aqui
Era uma escada assim de subir com saco de coisa, de grão, dessas coisas, Sim. tá entendendo? Então era uma escadinha estreita, assim, não tinha... E aí a gente fez. Mas tudo isso foi muito trabalhoso para a gente conseguir a aprovação. Mas a gente fez tudo dentro das normas, tá entendendo? Sim. Assim. Até restauração, tem que ser com... E ali foi assim, eu comprei, na época, era assim, eles estavam praticamente dando, já era, quem era o dono já era um banco que a pessoa que tinha, que era Ficou o proprietário, devendo e o banco tomou. Então eu comprei aquilo ali por R$20 mil. Sério, dona Wanda? Sério, R$20 mil. Aí eu fiz assim, tem um irmão que faleceu há pouco tempo, mas é engenheiro, aí ele falou, Wanda, a primeira coisa que você tem que fazer é o telhado. E ele era muito bom, assim, tal. Então a gente fez o telhado. Depois fechou 6 meses. Aí depois a gente fez a parte de madeira, né? Que era trocar as janelas Sim. e tal. Aí foi fazendo. Aí quando foi para já adquirir o mobiliário e fazer a finalização e tal, eu pedi um empréstimo para o Banco do Nordeste. Sim. E aí a gente finalizou. Fez uma reforma maior, né? Pois é, reforma maior. Mas assim, o bruto mesmo a gente foi fazendo assim, fechando 6 meses e tal. E Na luta. na luta. Eu sei que você adora livros e gosta de ler sobre tudo. Tem algum autor que você recomenda a leitura voltado para publicidade ou marketing político que você já tenha lido, gostou? Autor. Não precisa ser o livro. Assim, eu sempre gostei muito de ler e gosto muito de biografias, né? Mas assim, de publicitário, eu li o livro do Duda, interessante, né? Do Duda Mendonça, ele fez um livro muito interessante. Tem um livro do Nizam agora, que é Você Aguenta Ser Feliz, que ele fez com o psiquiatra dele. Tá entendendo? É um livro... Eu não conheço esse ainda. É bem interessante, né? Que ele fala que ele era uma pessoa que não tinha descanso, tá entendendo? Corria o tempo todo, trabalhava o tempo todo, não vivia e tal. E aí, quando ele foi para a primeira consulta, o psiquiatra disse assim, é uma pena, né? Que você tem tudo e não tem nada, né? Porque você não tem vida, né? E aí ele mudou toda a forma de viver. Eu não sei se ele mudou não, dona Wanda. As 2 semanas atrás eu estava acompanhando ele nas redes sociais. Ele estava fazendo um curso, acho que um MBA. É, um MBA lá em Harvard. Ele até postou a quantidade de coisas que ele tinha que ler e estudar. Eu falei, Não, mas isso aí, Beatriz, olha, hoje eu passei a manhã inteira estudando nesse MBA que eu estou fazendo. Olha só. É porque assim faz parte, né, da sua... Agora... Da rotina. Da rotina. Mas assim, fora de livro de publicitário, tem muita coisa. Esse livro, por exemplo, que saiu desses profissionais de marketing político, é muito interessante, eu comprei. Sim. E tem muita coisa no mercado. E você tem que ler de tudo, tá entendendo? Não, a leitura... Agora mesmo eu tô lendo assim, acabei de ler a biografia da Viola Davis, que é muito interessante, né? Inclusive ela tem um documentário no Netflix que eu recomendo, que é a Oprah que entrevista ela. Sim. E ela tem uma trajetória de vida muito rica, né? Porque ela nasceu pobre, né? Viveu coisas horrorosas e conseguiu ser uma atriz de sucesso. E estava lendo o do Nizam, junto, e estou lendo do Leonardo da Vinci, que é a biografia de Leonardo da Vinci, que ele foi um personagem muito interessante, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele era um artista plástico, né? Assim, que fez coisas maravilhosas, ele também era um engenheiro, né? Ele fazia projetos e tal. E ele diz, né? Porque como ele era pobre, ele tinha que se vender fazendo tudo, né? Então ele ia atrás. Mas ele fez coisas muito interessantes. Eu estou lendo a biografia dele agora. Eu vi que nós temos uma mania parecida. Eu não consigo ler um livro, pegar e acabar ele para ir para o segundo. Eu tenho essa mania de ler vários livros ao mesmo tempo. E aí eu deixo um aqui na empresa, outro na minha casa. E aonde eu chego, eu vou folheando, lendo um pouco. Até porque às vezes cansa. Por exemplo, esse do Leonardo da Vinci, ele tem 800 páginas, tá entendendo? Então não dá para você pegar e ler, você tem que ir lendo aos poucos. Vai degustando ali aos pouquinhos. Eu sei que você já tem familiaridade com o podcast. E você criou um podcast em 2022 para contar um pouco da sua história e da sua biografia. Você já pensou em formatar um curso em vídeo nesse formato do podcast para que essa história que a gente contou um pouco hoje se transforma em um livro ou uma biografia para os novos publicitários? O livro eu já pensei. Eu já tenho até o diretor de arte. O Serra já se prontificou de fazer uma cobrança no podcast, Serra. Já se prontificou.
de vídeos assim contando a história, eu não tinha pensado. Mas quem sabe, né? A gente pode pensar. Uma das coisas que eu tenho aprendido com esse formato é que tem muitos profissionais, até por conta da facilidade, eles contam a história deles toda num videocast, e o vídeo, né, essas gravações, elas são passadas para um escritor. E esse escritor formata esse livro. Eu estou achando muito interessante essa possibilidade. É uma possibilidade interessante. Né? Porque aí você vai contando a sua história, contrata um escritor, um jornalista, alguém, né, que consiga pegar esse dado e transformar em livro. O livro eu já pensei, e pensei inclusive assim, de fazer uma exposição, né, com os melhores momentos da VCR, né, assim. Seria bem interessante. Enriquecedor também para o pessoal. Porque quando eu fiz o podcast, todo mundo Wanda, mas tu não mostrava essas campanhas. Eu digo, gente, é rádio, né? Podcast é rádio, não dá para mostrar. E aí sai muito mais caro. Eu fiz assim, não fui atrás de patrocínio nem nada, né? Eu fiz por assim, prazer. A gente tem esse projeto do Bate Claquete, também é como um hobby, assim. Em que sentido? Como você falou que uma pessoa de 40 anos é muito nova, né? Eu tô com 40 anos, mas eu, por incrível que pareça, já tenho uma trajetória que eu posso contar muita coisa. E aí, dentro do podcast, eu tô vendo assim, uma mídia interessante para aproximar esse mercado que está começando agora, na publicidade, da gente que já tem uma caminhada aí, que já tem um tempo que está trabalhando com isso. De alguma forma, ao mesmo tempo que você aproxima os acadêmicos, eu acho que a própria academia ela pode se beneficiar. Como é que eu posso fazer para sair daqui um profissional melhor? Exato. Né? É uma maneira da gente contribuir com o mercado também, né? Exatamente. Nesse formato. E a gente vai para a pergunta final, né? A Rosiana, ela voltou ao cenário político recentemente. E ela marcou um período da sua vida profissional, assim como da VCR, e foi exemplo para muitas mulheres, como a primeira governadora mulher do Maranhão. Entre tantas campanhas políticas, acredito que nasceu uma admiração mútua pela profissional Wanda Torres. E principalmente por serem mulheres de personalidade forte. Assim como Rosiana voltou agora, você não pretende voltar ao cenário político e publicitário como uma consultora política? Eu digo sempre assim, que a minha amizade com Rosiana vem de uma época em que nem ela pensava em ser política e nem eu pensava em ter agência de publicidade, porque é uma geração que foi toda amiga, né? Que é essa geração de Rosiana, de Sérgio Habib, da minha irmã e tantas outras por aí, que são profissionais competentes que estão por aí. E aí, assim, Rosiana voltou a ser na política, mas acho que porque ela também tem essa coisa da política muito forte, né? Assim, uma vez político, né? Nunca mais sai e tal. Agora, consultoria é uma coisa que está... Assim, não deixa de ser um projeto que eu tenho. Eu fiz algumas, né, em 21, né, 21, começo de 22 também andei fazendo, mas eu acho que quando eu me voltei para esse MBA, que eu digo que eu não tenho assim um propósito, não, vou fazer porque eu quero trabalhar nisso, mas ele de uma certa forma, ele te atualiza em termos de conceitos e de metodologias que se eu partir para dar alguma consultoria, eu estou mais atualizada. Sim. Tá entendendo? Não, então, quando eu faço essa pergunta, é porque eu sei que toda a experiência que você teve nos bastidores, nas campanhas políticas, em contato com todos esses profissionais na VCR, você tem muito para contribuir com relação aos rumos de uma campanha, as decisões mais corretas a serem tomadas. Então, tem muita gente, muitos profissionais que estão começando agora, que com a expertise que você tem de ter trabalhado em tantas campanhas, isso, como lá atrás você foi ajudada por vários profissionais, hoje você pode ajudar vários profissionais que estão entrando no mercado. Eu tenho feito isso de uma forma mais, assim, sem muito compromisso, mais descompromissada, né? Às vezes as pessoas me procuram e tal, isso nessa última campanha, né? Porque na penúltima eu ainda trabalhei fazendo campanha, né? Sim. Infelizmente, meu candidato não ganhou, mas tem outras circunstâncias aí que você sabe que quem trabalha com marketing político não é só a campanha, né? Tem outros, né? Tem muita coisa por trás, na verdade. Tem muita coisa por trás. Sei não, eu acho que ainda vai vir uma consultora política aí. Né? Vamos ver. A gente nunca sabe, a gente nunca diz não, né? Nunca fecha essa porta, né? Não. Pela quantidade de sonhos que você tem, coisas que você ainda quer realizar, por que não? Continuar sendo uma boa mãe, uma boa avó, já está de bom tamanho.
Wanda, obrigado pela tua visita no nosso podcast. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você volte outras vezes para a gente conversar outros temas e assuntos, que eu acredito que tem muita coisa para ser falada ainda. Mas eu espero que você tenha gostado também do Não, nosso eu que bate-papo. agradeço e espero que eu tenha contribuído de alguma forma, que esse episódio agora gravado, ele também agrade, né, a quem chegar. E eu estou sempre à disposição. Obrigado Pode por ter contar. vindo, viu? Para gravar algum episódio, para conversar, para tomar um café, bater papo, estou sempre aí. Tá certo? Muito obrigado. Viu? Gente, hoje é que a gente encerra aqui com a Wanda Torres e obrigado a vocês por terem assistido aí mais um episódio do Bate Claquete. Um abraço. E eu gostei muito do nome, Bate Claquete é ótimo. Né?